Oi, mamãe diversão. Oi, tudo bem? tudo bem? Vou me trocar que hoje é quarta-feira, dia da reunião com os amigos, tá bom? Ah, você vai pra reunião com os amigos? Hoje é quarta-feira, dia da reunião com os amigos. Tudo bem. Vai lá, vai se Tá bom? divertir. Eu vou me Você vai se trocar, tá bom? né? É, eu vou me trocar. Tá bom, vai lá. Ele vai na reunião com os amigos dele. Deixa comigo. Vamos lá. Tchau, tchau, amor. Tchau, 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 tchau. Beijo, que eu tô atrasado. Amor, peraí. Ah, que foi? Você vai sair com seus amigos, toma um remédio aqui, porque você pode ser que precise, ele te dá mais energia. Você vai Energia? ficar melhor. Ele é ótimo. Isso, muito bem. Agora faz assim, liga pros seus amigos, fala que aconteceu um imprevisto, não vai dar pra você ir. Conhecendo você, ó. Eu conhecendo você, meu amor, coloquei na água. Ai,